Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Bom dia, queridos. Graças a Deus, mais um domingo, reunidos de casa em casa. Que o Senhor nos abençoe neste dia com bênçãos especiais separadas para mim, para você, para sua casa. Bom estarmos juntos mais uma vez. Uma transmissão online, ainda gravado pela manhã, para possibilitar a presença aqui da nossa equipe de Libras nesta manhã de domingo, dando acessibilidade a todos os surdos que possam se reunir conosco. Deus seja louvado pela sua vida aqui nesta manhã. Que este tempo de louvor e adoração abençoe o seu coração. À noite, se Deus permitir, estaremos ao vivo novamente. Quarta-feira, quem estava conosco, tivemos um probleminha, faltou luz em no local onde um dos nossos computadores que operam a transmissão ao vivo. Precisamos de pelo menos 3 ou 4 computadores, dependendo de quantos participam conosco. E na quarta-feira faltou luz no local onde um dos computadores fica e tivemos uma interrupção. Mas que bom que você ficou. Aliás, houve uma observação importante da nossa equipe que após a queda, o retorno ultrapassou a frequência dos que estavam conosco antes. E foi um tempo muito abençoado. Hoje estamos gravados e à noite estaremos ao vivo com a permissão do Senhor. Use este tempo para se inscrever em nosso canal, se você não está inscrito. Clica no sininho para você receber notificações de novos vídeos que subimos ao nosso canal. Temos subido também as participações dos nossos coros, as músicas especiais de cada culto. Não são apenas os cultos em si, mas volta e meia a gente sobe alguma novidade para abençoar você. Todos os dias durante a semana, Pastor Pedro tem colocado também estudos bíblicos. Uma forma de nós incrementarmos o nosso canal no YouTube e darmos a você conteúdo. Enquanto as nossas portas estiverem fechadas, a gente precisa abrir as nossas conexões para estarmos juntos uns dos outros. Que este tempo de louvor e adoração seja bênção para a sua vida. Eu quero iniciar este culto com Isaías capítulo 6. É um texto que tanto me fala ao coração. Volta e meia eu me retorno a ele para falar daquilo que Isaías viu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E a visão de Isaías fez com que ele contemplasse os céus, os anjos serafins que voavam, entoavam louvores e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É isso que nós vamos declarar nesta manhã. Eu da minha casa, você da sua, e unidos no coração, cultuando ao Senhor. Aproveite também para interagir aqui no chat com aqueles que nos visitam, dê boas-vindas, saúde, interaja, seja igreja neste momento. Eu não posso mandar você falar com quem está do seu lado, né? Nós estamos lá no nosso salão de cultos. Se fosse, seria aquele momento de dizer, olhe para quem está do seu lado, dê um sorriso, dê bem-vindo, seja bem-vindo. Também apresentaria os nossos visitantes, diria a você que ainda não faz parte da família Bemeia, esse dia vai chegar, estaremos juntos novamente. Pode demorar um pouquinho mais do que nós queríamos que demorasse, mas quando retornar vai ser muito bom. Este é o culto que preparamos para o Senhor e também para abençoar a sua vida, que tudo aquilo que separamos para este dia, participações especiais, Gabriel nos conduzindo no louvor e adoração, a Lívia, as memórias, o Somos Igreja. Tudo isso preparamos com muito amor e carinho para que você seja edificado na manhã deste domingo, dia 12 de julho,
Deus abençoe a sua vida. Pai querido, obrigado por este tempo reunidos ainda de casa em casa. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado porque o Senhor nos tem guardado. Louvamos o teu nome pela tua bondade e fidelidade que nos tem trazido até aqui. Já são tantas semanas, muitos dias, mas cremos que o Senhor tem um propósito para tudo isso em nós. Por isso rendemos a ti louvor, honra e glória neste momento. Que o Senhor sejas glorificado em cada coração, em cada lar, em cada casa, em cada local onde essa transmissão está chegando, perto ou longe, que se transforme em lugar de adoração. Recebe, portanto, o nosso culto, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Não assista, não apenas veja e não apenas ouça, louve, participe, cultue ao Senhor conosco na manhã deste dia. Deus abençoe você. Gabriel, com a palavra, vai nos conduzir, com a palavra e com a música, vai nos conduzir em louvor e adoração agora. Amém. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 115: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia, benignidade da tua verdade. Não é sobre nós, não é sobre o que nós fazemos, o que nós somos, mas é sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz em nossas vidas. Amém? Quero te convidar a adorar ao Senhor junto comigo, cantando o hino de número 23 do nosso cenário para o culto cristão. Não a nós, Senhor. Louvemos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Continue esse espírito de adoração a Deus. Declare palavras de adoração a Ele nessa manhã. Diga que Ele é santo, que Ele é digno. Amém. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor.
sempre o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Seja entronizado, Senhor, seja exaltado, Pai, em nossas vidas, em nossas atitudes, que possamos sempre glorificar o Senhor em todas as nossas ações, Pai. É a oração da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, bom dia! Bom estarmos juntos novamente e hoje no nosso Minuto Missionário eu quero falar um pouquinho sobre a capelania portuária. Uma capelania que trabalha especificamente com os marinheiros que atracam no Porto do Rio. Ela priva pelo bem-estar físico, emocional e espiritual deles, através de aconselhamentos, realização de cultos, distribuição de bíblias, transporte deles para irem até os cultos presenciais quando estiverem acontecendo, né? E também para esse contato deles com as suas famílias através de internet e de ligações. Eu quero te desafiar a saber um pouco mais desse ministério tão desafiador, porque sabemos que esses marinheiros passam muito tempo dentro dos navios e eles precisam muito desse suporte. Que o Senhor abençoe cada missionário que está trabalhando com eles e que nós também sejamos uma resposta deles, seja através da nossa ida até lá, seja através das nossas doações, seja através da nossa oração. Que o Senhor abençoe a cada um a entender qual é o seu papel na resposta a esse clamor também, vindo dos marinheiros, dos navios da nossa cidade. Que Deus abençoe o seu domingo e até a próxima. Somos família Ibermeia, vai passar. 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 Somos família Ibermeia, vai passar.
Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia, vai passar. Somos família Ibemeia. Vai passar. Somos família Ibemeia, 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 vai passar. Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês nesse culto pela manhã. Eu vim falar um pouco sobre a música que o Corozana irá cantar nesse momento. O título dela é Só em Jesus. Ela é uma composição de uma parceria, um americano que fez a letra e um norte-irlandês que fez a melodia. Essa melodia, inclusive, tem características de música irlandesa, né? E o ponto central desse hino que o Corozana vai cantar é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, o seu significado para nós como cristãos, o quanto ele nos dá paz, força, esperança em nossa vida, enquanto ele nos ajuda a viver cada momento de nossa vida, o significado da sua morte para nós e o significado do futuro também para nós que somos cristãos e temos Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem principal. Ouçamos então o Corozana. O teu caminho és
Meu desejo é que até este momento o culto esteja abençoando a sua vida como tem abençoado a minha. É gravado, mas ao longo de todos os preparativos, vamos escolhendo os cânticos que Gabriel escolhe, vamos conversando com a Fernanda para as memórias, né? Hoje temos os regentes aqui conosco. Que privilégio, que alegria para nós também dar a oportunidade para a igreja revê-los, não é? À noite temos mais novidades. A Lívia, a gente ouve os áudios, a gente troca as ideias e então a gente vai construindo uma expectativa de que esta edição cumpra o propósito para o qual Deus colocou em nosso coração cada partezinha deste culto. A nossa oração é para que ao final deste culto você saia abençoado por Deus e pela manifestação do que Ele tem feito em nossa vida. Na semana que passou, eu pude participar de mais uma transmissão, de uma live promovida pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Carioca. Desta vez, o intuito foi conversar sobre o planejamento da volta. O tema, novamente, gera uma expectativa, não é? Vamos voltar quando? Foi muito bom conversar mais uma vez com o Dr. Davis, virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista em vírus, tem trabalhado há anos em diversos vírus, especificamente se detido muito nas experiências do chamado novo coronavírus, não é? SARS-CoV-2, é um nome meio difícil de pronunciar, então a gente fala logo novo coronavírus. E ele mais uma vez trouxe informações preciosas para nós, pastores, líderes de igreja. A live transcorreu com muita interatividade dos demais participantes, inclusive os que estavam no chat aqui falando, mandando perguntas, fazendo colocações. E algo interessante é que entre os debatedores havia o pastor Alexandre, nosso colega, amigo, pastor da igreja de Oiticica, que hoje pela manhã está fazendo uma experiência, não é? Está abrindo para ver como o povo vai se comportar, como será a reação. E toda essa realidade de igrejas abrindo vai gerando expectativas, né? E a pergunta que acaba surgindo é: e nós, quando vamos voltar? Eu quero, em culto, né, e oficialmente, mais uma vez, lembrar você que temos uma equipe que foi designada, confirmada pela diretoria, é uma equipe composta de pessoas que estão muito envolvidas e interessadas em trazerem a melhor solução para a igreja neste tempo. E nós temos trabalhado na seguinte direção, e é importante que você guarde bem isso. Primeiro, nós queremos voltar. E eu tenho dito, né, de todos, pode ter certeza que eu sou o primeiro da fila na alegria e na expectativa de estarmos juntos novamente. Eu vou dizer para você uma experiência que eu tive agora em culto, uma experiência que eu tive na semana que passou, eu disse na live, e tenho dito isso em outras oportunidades, até no fim desse dia, da sexta-feira à noite, eu compartilhei novamente. Jane e eu tivemos que sair para resolver uma questão na quinta-feira, procuramos sair o mínimo possível, apenas necessário mesmo, volta e meia eu vou à igreja para assinar algum documento, para definir alguma coisa lá com a administração, tem que ser necessariamente para resolver alguma coisa, mas saímos o mínimo possível. E precisamos sair na quinta-feira e estávamos num determinado estabelecimento comercial e quando de repente nos demos conta que estávamos diante de um queridíssimo casal da igreja, Tony e Ana Villette. E olha, vocês conhecem bem esse casal e como foi difícil encontrarmos com eles e não nos abraçar. Olha, que desafio que foi, que emoção. Olha, poucas vezes eu tive uma emoção tão contida e tão forte, tão represada assim. Porque nós sabemos o quanto somos afetivos e como somos afetuosos e expressivos nas nossas emoções de afeto, de carinho. E olhar para o Tony, especialmente eu e ele temos um carinho muito grande, uma alegria enorme de nos vermos. E como foi difícil naqueles corredores ali olharmos a cerca de 2 metros e os nossos braços literalmente se continham em desejo de saciar esta alegria do encontro. E por isso, irmãos, que nós não podemos voltar ainda. Nós estamos com muita insegurança ainda.
Os números ainda não dão conta de que a curva está controlada. Alguns especialistas, nós temos dados concretos de projeções matemáticas de que o pico ainda não aconteceu, ainda há a possibilidade de o pico acontecer no mês de agosto. Então ainda são muitas incertezas que temos pela frente. E tomando por base, você já deve ter ouvido muito essa expressão, a chamada regra de ouro ou regras de ouro. A prefeitura e outros órgãos sanitários determinaram o que eles chamam de regras de ouro, como lavar as mãos, higienizá-las com álcool em gel 70, e aí vem a questão do distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, reuniões fechadas. As chamadas regras de ouro determinam que, por exemplo, nós temos uma taxa de ocupação, por conta desse distanciamento entre uma pessoa e outra, de 10% a 12% da capacidade. Então, pense comigo, nós temos um auditório que comporta ali na parte central, somada à galeria, não muito mais do que 500 pessoas. Então vamos tomar por base a capacidade do auditório, que deve ser de 10% da sua capacidade, né? A taxa de ocupação, nós não poderíamos receber mais de 50 pessoas. Considere que lá na plataforma, eu, mais aí uma média de 4, 5 pessoas, que poderíamos reduzir o quadro de voluntários ali na frente, né, mais a equipe técnica de transmissão, a gente só poderia abrir para uma cerca de 40 pessoas, algo em torno de 40 pessoas para participarem do culto. Em cultos onde normalmente nós tínhamos uma frequência de 300 a 500 pessoas, em média, em cada um dos nossos cultos, é um esforço muito grande para o desgaste e assim, até mesmo a tristeza de deixar para fora e deixar de fora tantas pessoas que nós gostaríamos de termos junto conosco. Evidentemente que haverá um momento em que nós teremos de abrir, no sentido de corresponder ao tempo, né, à necessidade e às possibilidades, mas esse tempo ainda não é agora. Os irmãos lembram-se, por uma questão de coerência, nós suspendemos nossas atividades, entendendo que a configuração do nosso auditório é semelhante à de um teatro ou de um cinema. Então, lá no comecinho da pandemia, quando tudo começou a anunciar o fechamento, ainda não havia uma determinação para que as igrejas suspendessem suas atividades presenciais, mas já havia uma determinação para cinemas e teatros. Nós nos antecipamos a esta determinação, que surgiu dias seguintes, após o primeiro fechamento, incluindo as igrejas nesta suspensão de atividades. Mas nós já havíamos entendido que pela configuração idêntica à de um cinema ou de um teatro, por conta das cadeiras, do ar-condicionado, do carpete, do revestimento do piso e uma série de outras características de janelas, de portas, nós entendemos que nós já deveríamos fechar logo no primeiro dia. Seria uma incoerência. Se teatros e cinemas ainda não abriram, seguindo as determinações do plano de reabertura e de flexibilização desses fechamentos, nós estaremos ultrapassando os limites da coerência. Então nós precisamos aguardar. As datas ainda estão confusas. Encontramos uma data, essa semana mesmo conversei com a equipe e nós encontramos uma data que seria 1º de agosto, depois a outra data que apareceu nos documentos foi 18 de agosto, nós não temos nem como dizer que data será. Então eu não gostaria que você fixasse em sua mente nenhuma data por enquanto, nós não temos uma data. E eu sei que começa a gerar uma angústia, né? uma expectativa, porque a igreja tal já abriu, a igreja X, a igreja Y, a igreja A, B já abriu, mas nós ainda não abrimos. Mas cada um vai dar conta de si. Não é uma questão de fé ou pouca fé. Não é uma questão de ousadia ou covardia. Não é uma questão de prudência ou imprudência, no sentido de nós julgarmos quem esteja sendo prudente ou imprudente. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Aliás, essa é uma das belezas de sermos batistas. O conceito do ser batista é esta liberdade de consciência e também um dos princípios invioláveis da nossa história, que é a autonomia da igreja local. Ninguém pode, da nossa convenção, de qualquer órgão ao qual façamos parte cooperativamente, tem força de nos impor qualquer determinação. Nós, como igreja, temos uma diretoria que nos representa e nos dirige, temos um conselho de líderes que representa as decisões intermediárias entre nos interregnos de uma assembleia ou outra, e temos, em última instância, a assembleia da igreja. E prestamos contas de tudo que fazemos ou deixamos de fazer.
Então nós entendemos que ainda não é tempo de reabrirmos nossas portas. Até temos estabelecido um plano de reabertura gradativa, mas não temos nenhuma data de quando isso poderá acontecer, porque as informações ainda nos dão muito mais incertezas e insegurança do que o que nós gostaríamos de ter, que são certezas e segurança das nossas decisões. Portanto, meus amados, eu quero mais uma vez dizer a você que nós estamos tomando decisões com base em responsabilidade com toda a coletividade da igreja, também responsabilidade em relação à nossa sociedade, porque o que estiver ao nosso alcance fazer para contribuir para a contenção da doença e do contágio e do perigo de expor vidas à morte, nós faremos. Não está em nossa alçada, não é nossa competência julgar ou avaliar os que estão abrindo antes de nós. Cada um faz o que a sua consciência determina. Na live nos perguntaram, pastor, mas será que... Pastores, né? Perguntaram para todos, mas será que não haverá um esfriamento da fé? Se você tem tido alguma dificuldade em exercer a sua fé do modo como nós estamos buscando compartilhar a fé, a esperança e a alegria como Igreja Batista do Meia, meu desejo é que você encontre razão e esperança do modo como você achar que deve ser. Nós, como igreja, temos um papel e uma responsabilidade para com você e para com a sua família também. Eu não ficarei bem, se porventura, quando nós reabrirmos, eu souber que alguém se contaminou em uma das nossas reuniões, em uma das nossas atividades, ou se contaminou ou levou contaminação para alguém em sua casa. Eu não quero ser parte disso. E eu não quero que a igreja esteja envolvida neste processo. Pode ser que fuja ao nosso controle, em algum momento isso possa até vir a acontecer. Mas eu não quero que isso seja resultado de uma decisão intempestiva, impetuosa, apressada, ou muito menos sob pressão de qualquer lado que possa surgir. Nossa decisão é com base na prudência, de nossa parte, responsabilidade para com todos nós e, acima de tudo, uma total dependência de Deus. Somos igreja. E o fato de estarmos com as nossas portas fechadas ainda, não muda em nada a alegria de ser igreja, a responsabilidade que temos uns com os outros, a acessibilidade que temos. O meu telefone continua à disposição de toda a membresia, você deve receber os nossos WhatsApps e, portanto, você tem o nosso telefone. Nós sempre colocamos à disposição os números da igreja, nós temos um contingente funcionando na igreja, mínimo, mas suficiente. Temos o telefone que é exposto a cada culto para que você faça contato conosco. Estamos à disposição. Nós queremos continuar sendo igreja, ainda que não possamos nos abraçar. Mas os nossos cultos ainda não voltarão, porque nós não podemos garantir a segurança daqueles que participam e, portanto, não queremos ser parte do processo de contágio e disseminação desta doença para quem quer que seja, especialmente para os mais vulneráveis. Não queremos que ninguém, vindo participar dos nossos cultos, saia contaminado, contamine ou leve contaminação para onde quer que seja. Portanto, no que depender da família Ibemeyer, nós continuaremos fazendo o que estiver ao nosso alcance para que essa doença arrefeça a sua força, diminua o seu impacto e possamos sair ainda mais rápido disso. Porque o meu temor, e isso é muito pessoal e sincero, é que se não tomarmos cuidado, não será surpresa se nas próximas semanas as autoridades determinarem novamente outro fechamento de todo o comércio, de todo o ir e vir, por conta de um aumento do número de casos e, infelizmente, até de mortes. Graças a Deus, o número de recuperados continua crescendo em um número muito grande. Ultrapassamos mais de 1 milhão de casos recuperados e bem-sucedidos por isso. Mas os números de morte ainda são assustadores, enormes. E não são apenas números, são pessoas. São órfãos, são viúvos e viúvas, são pais que perderam seus filhos, são famílias que tiveram sua vida interrompida por causa da morte. No que depender de nós, vamos seguir firmes, fazendo a nossa parte para a glória de Deus. Quero dar uma boa notícia para você. Nossa área financeira, em breve o irmão Carlos Cruz, que é o nosso coordenador de finanças e orçamento, vai nos dar uma palavra mais específica sobre isso. Eu quero só adiantar para você. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por sua generosidade, por sua fidelidade. Nada nos tem faltado. Ao contrário,
estamos muito surpresos e gratos ao Senhor porque pela sua fidelidade e a sua generosidade, Deus tem nos surpreendido de um modo tão gracioso. Desde o mês de março, quando nós tivemos na metade do mês fechar nossas portas e funcionar, operar apenas pelos meios digitais e da internet, nada nos tem faltado. E ao contrário, Deus tem abençoado a gente com um percentual acima daquilo que nós podíamos esperar. Cumpre-se em nós aquilo que Paulo diz em Efésios. Deus é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, muito obrigado pela sua fidelidade em contribuir financeiramente para a igreja. À noite, se tudo der certo, nós teremos aqui em nosso culto, ao vivo, o irmão Nelson Schultz. Eu o convidei para que ele fale conosco um pouquinho sobre o trabalho do Luz na Calçada, especificamente ali na comunidade da Bandeira 2. Porque, como eu disse na quarta-feira ao vivo, tem sido tão gratificante ver como as pessoas têm se achegado e contribuído com gêneros, com doações de roupas, sapatos, e até mesmo com recursos financeiros para ajudar aquela comunidade a se recompor. E o Evangelho está chegando ali, por meio da nossa equipe do Luz na Calçada, a nossa missionária urbana, voluntária, Regilene Chagas, a palhaça Regilene, que atua com as crianças, tem estado ali diariamente fazendo um trabalho de encorajamento, de evangelização. E à noite, se Deus quiser, o Nelson estará conosco aqui compartilhando ao vivo e dirigindo o nosso momento de intercessão, trazendo novidades sobre o trabalho de evangelização por meio do Luz na Calçada, além dos desafios que a Lívia tem nos trazido a cada culto da Operação Missões Rio. Ontem à noite, nossa igreja participou de uma live longa, que Missões Rio promoveu. Nossos grupos musicais e corais puderam participar ali, nossos vídeos já produzidos, compuseram ali toda a programação da Convenção Batista Carioca nesta live que promoveu a obra missionária aqui no Rio de Janeiro. Graças a Deus pela nossa participação, que além das ofertas, é uma igreja que coopera com o trabalho de evangelização na nossa cidade do Rio de Janeiro. No domingo passado à noite, nós compartilhamos a experiência e a palavra de Jesus acerca da mulher de Ló. Lembra? Lembrem-se da mulher de Ló. Não é? Foi uma palavra, uma advertência solene do Senhor Jesus, para que nós sejamos uma geração que aprenda com os erros do passado e que atentemos para uma vida de obediência, de submissão e de senso de urgência para com a vontade de Deus. A semana que passou, essa mensagem continuou ruminando na minha mente, eu gosto muito dessa expressão de ruminar, e eu acabei me dirigindo ao texto bíblico de Gênesis, onde esta narrativa é feita no livro de Gênesis, a partir do capítulo, a narrativa específica da mulher de Ló no capítulo 19, mas os capítulos anteriores me levaram a entender um pouco mais o contexto. Eu queria agora de manhã e à noite falar sobre escolhas. Porque, na verdade, aquilo que aconteceu com Ló e com a mulher de Ló, na verdade, começou alguns capítulos anteriores, desde lá do capítulo 12, quando Ló, o sobrinho de Abraão, é trazido junto com Abraão para a tal terra desconhecida. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão decidiu obedecer ao Senhor, tomou consigo sua família, seus pertences, seus bens e partiu para uma viagem pela fé, em obediência. Ló com ele, seu sobrinho. E no capítulo 13, o texto, de uma forma muito rápida, evolui, cresce para um momento onde, no capítulo 13, apresenta um cenário onde tanto Abraão quanto Ló tornaram-se prósperos, aumentaram suas posses, aumentaram o número de empregados, as famílias cresceram, e o capítulo 13 de Gênesis vai introduzir este momento dizendo que Abraão e Ló se separam porque houve um momento em que a terra não era suficiente para alimentar família, gado, bens, rebanhos, e os empregados de Ló e de Abraão começaram a entrar em conflito para ver quem tinha a melhor porção da terra, quem usava melhor o campo. E o texto então vai dizer, a partir do versículo 8, Gênesis 13, 8, um momento em que Abraão e Ló conversam, tio e sobrinho conversam sobre uma decisão importante. E é dada aos dois uma oportunidade de escolher.
Agora de manhã eu quero compartilhar sobre a perspectiva, na ótica da escolha de Ló, os erros que nós cometemos quando escolhemos mal, ou as razões pelas quais nós escolhemos mal. E à noite eu quero voltar a Abraão como outro personagem desta história para mostrar como nós podemos tomar decisões acertadas. É um momento de decisões. Eu acabei de gastar muito tempo desta mensagem agora, o tempo que me é dado aqui no culto para a reflexão bíblica, para explicar a você mais uma vez as razões pelas quais nós escolhemos não retornar aos nossos cultos ainda. Meus amados, tomar decisões e fazer escolhas não é nada fácil. E ainda mais em tempos de crise, quanto mais ainda em tempos de pandemia. Nós, pastores, temos conversado muito sobre o fato de que nós nunca pastoreamos, nunca lideramos em tempo de crise. Os governantes que estão aí, alguns fazendo muitas bobagens, sendo inclusive investigados e talvez punidos pelas suas péssimas escolhas em tempos de crise, vão ilustrar muito bem aquilo que Ló vai nos mostrar nos preceitos bíblicos, do que fundamentam nossas más escolhas. Gênesis 13, de 8 até o 13, diz assim: Então Abraão disse a Ló, lembra do contexto? As famílias cresceram, as posses também se multiplicaram, e o texto vai dizer no versículo 6, que a terra não podia mais sustentá-los. Então, começou a haver conflitos entre os empregados dos dois, começou a haver problemas de relacionamento na família, coisa que não é tão raro acontecer. Esse texto é muito cotidiano. O tempo que temos vivido de isolamento social tem trazido crises. Graças a Deus temos aprendido e graças a Deus tem nos fortalecido. Aqui em casa está tudo bem, graças a Deus, apesar dos desafios de adaptação, de rotina. Muitas coisas mudaram no nosso dia a dia, os horários ficaram confusos, as tarefas ficaram redivididas. Isso tudo traz muita necessidade de adaptação rapidamente. Mas, por outro lado, nós, pastores, temos acompanhado de perto muitas famílias que estão vivendo crises seríssimas, porque não souberam e não estão conseguindo se adaptar a este tempo de isolamento social. Eu tenho estado preocupado, tenho falado isso com os nossos pastores, e temos procurado agir e de forma proativa. Não podemos admitir, em hipótese alguma, que haja violência, desrespeito, desonra em nossas casas. E Abraão e Ló vão aqui ilustrar justamente isso. Há um momento onde os conflitos são inevitáveis, mas eles precisam ser solucionáveis. E então Abraão, talvez por ser o mais experiente, talvez por ser aqui, evidentemente, aquele que Deus havia trazido como o líder na situação, a partir do versículo 8, Abraão toma a iniciativa, conversa com seu sobrinho Ló e diz assim: Não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esse texto vai nos trazer algumas lições preciosas, e eu quero compartilhar com você rapidamente, até porque o nosso tempo já está bem adiantado. Ao vivo eu acabo me empolgando mais ainda, então, e olha que eu estou sendo gravado hoje, mas mesmo assim estou controlando bem aqui o nosso tempo de fala. E eu quero rapidamente dizer a você os erros que levaram, ou melhor, as atitudes, as emoções que levaram Ló a uma má escolha, e que você sabe o final dela. Ele acabou habitando em Sodoma e Gomorra,
e Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas antes da destruição, Deus teve misericórdia com Ló e sua família e permitiu que eles saíssem em fuga daquela cidade. A história trágica é da mulher de Ló, a qual já abordamos na semana passada à noite, em que ela desobedeceu a Deus, apegada ao mundo, apegada a Sodoma, e Sodoma ela olha para trás e, desobedecendo ao Senhor, vira instantaneamente uma estátua de sal. Ou seja, Ló, por certo, não podia imaginar que uma escolha, que aparentemente seria uma escolha positiva, levou a uma tragédia em família. Sim, nossas más escolhas levam-nos a tragédias, seja na família, na carreira, nos relacionamentos de uma forma geral. Mas o que de fato eu posso encontrar aqui na vida de Ló que o induziu, o conduziu a esta má escolha de acabar habitando em Sodoma? Primeiro, eu observo aqui emoções confusas. Veja que o texto começa com conflito. Como eu disse, conflitos são muitas vezes inevitáveis, mas eles podem ser solucionáveis. Abraão tinha uma proposta, e a proposta de Abraão foi uma solução ao conflito. A questão é que agora os sentimentos que nutriam Ló começam a aflorar emoções que parecem-nos adoecidas, enfermas, viciosas e não virtuosas. Sim, parece-me que no primeiro momento Ló é levado por uma ganância. Parece que Ló é movido por egoísmo. Se observarmos bem a descrição, a partir do versículo 10, vamos ver primeiro que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Eu não quero adiantar em spoiler, pistas do que será de noite, mas nós vamos ver um grande contraste entre a experiência de Ló e de Abraão. Em Ló, observamos aqui que ele se deixou levar pelo que os seus olhos mostraram. Ele olhou e viu toda a campina do Jordão. E ele diz assim: era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. O texto vai dizer que, de fato, isso foi antes de Sodoma ser destruída pelo Senhor. Porém, Ló não conseguia enxergar que por trás daquela aparente beleza havia um povo mau. Versículo 13 vai dizer: os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Me parece que os olhos de Ló o enganaram. Ou seja, nossas más escolhas muitas vezes são uma má indução dos nossos olhos. Foi assim com Eva. E João já disse que os nossos olhos levam-nos à concupiscência, à maldade, porque nós deixamos nos levar pela aparência. Nós deixamos nos levar por aquilo que nos impressiona, e nem sempre aquilo que é aparente reflete a genuinidade, a sinceridade, a virtude, a preciosidade. Ló, portanto, vai cometer o erro de uma má escolha, que foi morar junto aos pecadores, porque ele se deixou levar pelo que os seus olhos lhe mostraram. Não apenas isso, mas o versículo 11 vai dizer que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Eu vejo duas coisas aqui que nos ensinam a prevermos escolhas ruins. Primeiro, porque vai dizer que ele escolheu para si. Há uma ênfase, eu percebo uma ênfase no texto do egocentrismo, né? Uma decisão centrada em si próprio. Talvez pudesse ter havido um diálogo, talvez pudesse ter havido uma ponderação, talvez pudesse ter havido um debate saudável, e quem sabe até Ló, sendo ele sobrinho, muito provavelmente mais novo do que Abraão, assim: Abraão, o que você acha de eu ir naquela direção? Mas parece-me que da forma como está descrito, Ló não queria a opinião de ninguém, Ló não queria o contraditório, Ló tomou para si a autonomia
esta tal liberdade sem responsabilidade e tomou para si, o que diz o texto, a terra, a região de Zoar. Esta ênfase no escolheu para si, para mim, me remete a uma realidade egoísta. Nossas más escolhas, elas passam por uma decisão centrada no eu. O quanto eu ganho, o quanto eu vou me dar bem, o quanto eu gosto, o quanto eu quero, o quanto eu preciso. Quando nós escolhemos pensando apenas em nós mesmos, estamos dando passos apressados e largos para a tragédia. Isso não é bom. Então, além de se deixar levar pelos olhos ou pelo que ele viu, sem considerar o que estava por trás das cortinas do que os olhos mostravam, evidentemente Ló tomou uma decisão centrado apenas em si mesmo. E o texto vai dizer mais um detalhe: escolheu para si toda a campina do Jordão. Quando eu li esse texto, eu me deparei com uma realidade gananciosa. Parece-me que Ló não se contentaria com parte, ele só queria se fosse toda a campina. É interessante que muitas vezes nós também temos esse coração, este senso de nunca nos saciarmos com o que nos é claramente suficiente. Nós sempre queremos não apenas mais, mas no que nos for possível ser todo. E então nós também estamos dando passos largos na direção da tragédia. O Salmo 1 ainda não estava escrito, mas eu vejo aqui muito bem o entendimento daquilo que o salmista entoou no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A partir do versículo 11 e 12, e chegando no versículo 13, eu vejo claramente este caminho de Ló na direção do escárnio. Veja que no versículo 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina e partiu para o oriente. Separou-se um do outro, separou-se de Abrão, Abrão foi para a terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Veja que há uma gradação, na verdade, um passo a passo, em que Ló foi juntando-se, foi se aproximando, foi se afeiçoando. E o texto faz uma advertência, faz uma ressalva. Sodoma era um lugar de moradores maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não se apercebeu que, passo a passo, uma escolha ruim lá atrás, movido por seus olhos concupiscentes, movido pelo egoísmo, uma decisão centrada em si mesmo, e movido certamente pela ganância, onde ele quis toda a campina, sem considerar apenas o que lhe era suficiente, foi expandindo os seus limites, e o texto vai dizer no versículo 12, que ele foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Escolhas más são como o que a Bíblia chama de abismo, chamando outro abismo. E assim nós vamos nos deparando com a tragédia. Até que um dia, como aconteceu com Ló, possamos ver a destruição, a separação, a morte. Muitas vezes nem é necessária a morte física, mas a morte emocional, a morte afetiva, a morte espiritual. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a tomarmos decisões e a fazermos escolhas, não movidos pelo que os olhos mostram, muito menos movidos pelo egoísmo e ainda livres da ganância, pois foi isso que claramente no texto aprendemos que levou Ló a fazer escolhas erradas. Que Deus nos guarde das escolhas erradas e que nós aprendamos, como vamos aprender hoje à noite com Abraão, a fazermos escolhas certas que nos conduzem ao topo da bênção de Deus. Pai querido, obrigado por este tempo de compartilhamento, obrigado por cada um que está conosco assistindo a esta transmissão, que o teu amor nos cubra, que o teu amor nos conduza, que o teu amor nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a noite, se Deus quiser,
juntos e, Deus permitindo, uma transmissão ao vivo, com muita interação, você no chat, eu daqui, Nelsinho conosco, se tudo correr bem, compartilhando conosco as experiências do Luz na Calçada, ali na comunidade atingida pelo incêndio, na Bandeira 2, e outras novidades que Deus vai nos proporcionar juntos, longe dos olhos, mas bem perto do coração. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, o amor de Deus fortalecendo você, o consolo e a direção do Espírito Santo abundante sobre a sua vida, hoje e para sempre. Até a noite, com a graça de Jesus. Até lá. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.